Meus queridos irmãos, que a graça seja conosco nesta noite. Vamos abrir a Escritura, palavra do nosso Deus, na carta de Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Carta de Tiago, capítulo 1, do verso 5 até o verso 8. Assim diz então a palavra inspirada e inerrante do nosso Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós abrimos a Tua palavra na expectativa de ouvir a Tua voz e não a voz do pregador. Nós desejamos que a Tua palavra venha ao encontro do nosso coração nesta noite, trabalhando em nós, moldando-nos à imagem de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para Te servir e fazer a Tua vontade. Então, Senhor, fala conosco na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é fácil passar por provações. Não é nada fácil. Algumas são grandes, outras pequenas. Algumas são longas, outras mais curtas. Mas o fato é que não é fácil passar por provações. Cada provação é uma provação. Isso é inegável. E é disso que Tiago está falando aqui, nos versos 2 a 4. No domingo passado nós trabalhamos isso, sobre como nós devemos passar pelas provações. Então Tiago nos mostrou que quando nós passamos pelas provações, nós precisamos saber basicamente de 3 coisas. Primeira delas, versículo 2. As provações fazem parte da vida. Isso é inevitável. Não tem como fugir disso. Segundo, as provações devem produzir em nós alegria. Devemos nos alegrar em meio às provações. E terceiro, as provações, elas vêm para nos moldar, para nos fazer progredir na fé, nos fazem amadurecer na fé cristã. Mas tem mais uma coisa que Tiago vai nos dizer hoje à noite, e daí o tema da minha mensagem. Tiago vai falar sobre a sabedoria. Se tem algo que nós precisamos muito quando a gente passa por provações, é de sabedoria. Sabedoria para saber discernir como fazer no momento de fazer. Tudo isso é muito difícil. E a gente precisa de sabedoria em tudo. Sabedoria no casamento, para lidar com o marido, com a esposa. O Guilherme falou disso ontem, né? Sabedoria na submissão, no amor do marido. Precisamos de sabedoria para criar os filhos. E muito. Porque é muito difícil criar filhos. Eu acho que o maior desafio da vida é criar filhos. Precisamos de sabedoria no trabalho, a hora de fazer, a hora de avançar, de regredir. Precisamos de sabedoria para lidar com a igreja. Precisamos de sabedoria nos relacionamentos. Precisamos de sabedoria nos negócios. Como fazer, em que momento fazer. Mas se tem uma coisa, ou um momento onde nós precisamos muito de sabedoria, é na hora das provações. Como a gente precisa, não é? E às vezes a gente vem, ou vai para alguém, vem para o pastor, pastor, o que é que eu devo fazer? A gente precisa de sabedoria para lidar com as provações. Então, o tema da mensagem nesta noite, como está aí no nosso boletim, é buscando sabedoria nas provações. A primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, a primeira verdade, é que nós precisamos entender que a sabedoria, ela é necessária.
Sem ela, a gente não faz absolutamente nada. Veja como Tiago começa o texto. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Então, antes de falar da necessidade, eu quero definir o que é sabedoria. Eu quero começar dizendo que sabedoria não é conhecimento teológico, não é um conhecimento teórico, não é uma simples erudição, não é um diploma na parede. Alguém pode ser muito inteligente, mas pode ser pouco sábio. Isso é possível. Mas, biblicamente falando, sabedoria significa aplicar o conhecimento bíblico à nossa vida prática. É pegar esse livro aqui e torná-lo prático na nossa vida. É aplicá-lo ao trabalho, à família, aos relacionamentos, aos negócios, à criação dos filhos. Isso é sabedoria. E é uma coisa interessante, porque na cabeça do grego, no pensamento grego nos dias de Paulo, o que era sabedoria? A sabedoria era conhecimento, era filosofia. Então, para eles, o conhecimento libertava, o conhecimento pelo conhecimento. Mas para o judeu, e agora o judeu cristão, a sabedoria é a habilidade de você transformar uma verdade teórica numa verdade prática. Isso é sabedoria. É aplicar a verdade. É viver essa verdade. Então, Tiago nos mostra que a sabedoria não é simplesmente um conhecimento. É mais do que isso. É uma habilidade prática. Um cristão, ele pode ter muito conhecimento bíblico, mas ele pode ver como uma criança, sem discernimento nenhum. Um cristão, ele pode ser expert em Bíblia e viver como insensato. Um cristão pode falar como um doutor e viver como um tolo. Por quê? Porque não tem sabedoria. Então, a sabedoria não é um livro de receita que a gente deixa guardadinho lá no nosso armário e que de vez em quando a gente recorre a ele. Não, a sabedoria tem que ser um manual que a gente deixa no bolso para usar em todo o tempo, em cada situação da nossa vida. A gente para e recorre a esse manual chamado de Palavra de Deus. Então isso é sabedoria, é prática, é vida. Por isso que Tiago dá esse tom. E Tiago é conhecido como a carta da sabedoria no Novo Testamento. Porque ele trabalha a prática, a vida, não a teoria. Mas por que a sabedoria ela é necessária? Por quê? Veja como Tiago começa, se porém algum de vós necessita de sabedoria. Tiago aqui, ele não está aventando a possibilidade de que não exista ninguém que venha precisar de sabedoria. De fato, não. Mas o que Tiago está dizendo é, todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós. E se você notar, ele termina o verso 4 dizendo assim, olha só, eu vou ler o verso todo. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Quer dizer, então você não pode desistir, jogar a toalha, mas você tem que continuar perseverando. Para que sejais perfeitos e íntegros, isto é, completos em nada deficientes. Então alguém poderia perguntar assim, ok, mas como é que eu consigo então ser completo? Como é que eu consigo ser íntegro? Como é que eu posso tornar uma provação um momento de crescimento espiritual para mim? Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu vivo isso? Então esse é o ponto de Tiago. Ele pega o gancho para dizer assim, ok, todos nós somos deficientes. Todos nós somos pecadores. Então todos nós precisamos de sabedoria. Especialmente para passar pelas provações da vida. Todos nós precisamos de sabedoria. Provações geralmente requerem de nós uma ação ou uma reação. Geralmente. Você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou para frente, eu recuo, eu fico parado. O que é que eu vou fazer nesse momento? Então, a provação requer uma ação ou uma reação. E a pergunta é, como é que eu ajo? Ou como é que eu reajo? Então Tiago diz assim, você precisa de sabedoria? Claro que precisa. Todos nós precisamos de sabedoria. Certa vez uma mulher estava com seu marido internado gravemente no hospital. E ela foi visitar o marido.
no domingo pela manhã e à noite foi para o culto. E a igreja já estava orando pelo marido dela, ambos eram da igreja. E ao entrar, pouco antes do culto, ela passou por uma sala e o pastor estava orando. E ela queria falar com o pastor, mas ela não quis interromper o pastor, afinal o pastor estava orando. Então ela ficou paradinha ali esperando o pastor terminar a oração. E ela, pastor, pelo que o senhor estava orando? E o pastor então respondeu, eu estava orando para que Deus fortalecesse e desse graça ao seu marido. Então ela disse assim para o pastor, eu queria pedir mais uma coisa, pastor. Que o senhor orasse por mim, para que Deus me desse sabedoria ao lidar com todas essas coisas. Todos nós precisamos de sabedoria, eu e você, em todas as áreas da vida, sobretudo, especialmente, na hora das provações. É na hora das provações que geralmente os crentes erram, né? Fazem o que não devem, tomam as ações que não deveriam tomar, falam o que não devem falar, agem da maneira como não deveriam agir. Então todos nós precisamos de sabedoria, todos nós, em todo o tempo, especialmente nas provações. A segunda verdade que eu quero destacar nessa noite é que nós precisamos então pedir sabedoria. A sabedoria não vai vir como algo automático na nossa vida. A sabedoria não é como apertar de um botão. A sabedoria não é uma coisa inerente a nós, que nasce conosco. Por isso que Tiago diz, ainda no versículo 5, então, se alguém precisa de sabedoria, o que deve fazer, diz Tiago? Peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus. Então, primeiro Tiago fala, olha, você precisa de sabedoria, ok? Você precisa. Então, agora, peça a Deus. E Tiago, então, aponta o caminho da sabedoria. E Tiago diz que Deus é essa fonte de sabedoria. Peça a Deus. E é interessante porque o verbo pedir na língua grega é um pedir constante, é o presente. Você precisa de sabedoria, então peça frequentemente, constantemente. Peça hoje, peça amanhã, peça depois. Nunca desista de pedir sabedoria a Deus. Então isso significa que a sabedoria não é algo que nós encontramos dentro de nós mesmos. Hoje, essa psicologização da nossa sociedade, por assim dizer, as pessoas dizem assim, não, você tem que olhar para dentro de você mesmo. Você tem que buscar forças em si mesmo. Você tem que buscar o melhor das suas energias. Não é? Hoje em dia as pessoas, que você tem energia. Irmãos, não. Tiago está dizendo, peça a Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Hoje está na moda o famoso coaching. Essas pessoas que falam coisas muito bonitas e coisas muito rebuscadas e que te ensinam algumas verdades, mas isso não passa de palavra de homens. Há pessoas que buscam nos horóscopos, nos astros, que buscam em todo canto. Quando o Tiago está dizendo, você precisa de sabedoria para enfrentar as provações, então peça a Deus, porque Deus é essa fonte de toda a sabedoria. Peça a Deus. Quando Deus se aproximou de Salomão, ele perguntou assim, Salomão, o que é que você quer? E eu te dou, peça. Quer dinheiro? Eu dou. Você quer fama? Eu dou também. Você quer os reinos? Eu dou também. E a Bíblia diz que Salomão disse assim a Deus, dá-me sabedoria para governar o teu povo. E Deus falou assim, porque você escolheu sabedoria, então agora eu vou te dar tudo. Sabedoria é o princípio de tudo, irmãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, onde é que nós encontramos a sabedoria? Em Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. De toda a sabedoria. Mas então alguém poderia dizer assim, mas pastor, mas será que Deus vai dar sabedoria mesmo? Veja o que Tiago diz no texto. Peça a Deus, que a
todos dá aos seus filhos. E Ele dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então note que Tiago diz que Deus dá liberalmente. O que é que significa isso? Que Deus dá assim, olha, gratuitamente. Você quer, eu te dou. Eu te dou em abundância, como um pai que graciosamente diz, sim, filho, eu te dou. Sabe quando um filho chora? Não esse, claro. Eu conheço esse choro de algum lugar. Sabe quando... E pior que era essa a minha ilustração. Não foi ensaiado, eu garanto. Mas sabe quando um filho chega para um pai e chora e fala, pai, eu quero tal coisa. E ele pede aquilo. E o pai graciosamente o pega no colo e fala, tá bom, filho, eu te dou o colo. Eu te dou o colo. É mais ou menos assim que Deus trabalha conosco. Deus nos dá de maneira liberal. Deus deseja nos conceder essa sabedoria gloriosa. Aliás, se você notar no capítulo 1 aqui mesmo de Tiago, versículo 17, olha o que diz o texto. Toda boa dádiva, incluindo a sabedoria, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, do Pai das luzes. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Ele vai lhe dar. E Ele vai lhe dar abundantemente. Agora tem um outro detalhe que Tiago diz. Tiago diz que Deus não coloca condições para nos dar sabedoria. Na sua Bíblia tem uma palavrinha aí que a gente não usa no nosso dicionário comum, não é? No verso de número 5, Deus dá liberalmente e nada lhes impropera. Sabe o que significa isso? A gente não usa a palavra. Improperar é jogar na cara. Literalmente no grego é isso. O que Tiago está dizendo assim, Deus é um pai que quando você pedir sabedoria para Ele não vai jogar na sua cara dizendo assim, mas ontem você já pediu sabedoria. Lembra da semana passada quando você pediu sabedoria? E daquela outra vez? Deus não é como alguém que dá alguma coisa, mas não quer dar. Deus não é como alguém que dá alguma coisa, mas faz cara feia. Deus não é como alguém que quer dar alguma coisa, mas fica jogando na cara. Tá bom, agora eu te dou, mas você lembra que eu te dei outro dia. E agora acabou, não tem mais. Deus não é assim. O que o Tiago está dizendo é, peça a Deus sabedoria, porque Deus vai te dar abundantemente e Deus não vai jogar isso na sua cara. Deus não vai colocar condições. Então, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus, porque Deus vai te dar sabedoria. E Deus nunca vai te censurar por isso. Você quer sabedoria de novo? Chega, né? Não. Deus sempre vai te dar sabedoria. Agora, como é que Deus dá essa sabedoria? Será que Deus, ele vem lá do céu, não é? E a gente está orando e de repente Deus vem no nosso... É assim que Deus faz? Será que Deus fala conosco num redemoinho, como falou com Jó, lá no capítulo 38? Quando Deus falou assim, Jó, você quer respostas? Então agora aperte os cintos, porque eu vou te dar respostas. Será que é assim que Deus faz? É claro que não, irmãos. Será que a gente tem que ir para um monte para buscar sabedoria? Para uma campanha de 7 semanas, de 12 semanas? A campanha da unção, a campanha disso, a campanha daquilo? É claro que não, irmãos. A resposta que nós precisamos, ou as respostas estão aqui, nesse livro bendito e glorioso chamado de Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Santa de Deus. Eu creio, irmãos, e eu creio de todo o meu coração, que a Escritura, a palavra, ela tem todas as respostas para os anseios da nossa alma. Todas as respostas. Essa palavra de Deus é inspirada, é inerrante, é suficiente, é eficiente para todas as coisas. Tudo que eu tenho que fazer é me colocar diante de Deus em oração e pedir ao Espírito que ilumine a minha mente, que me dê discernimento para compreender a vontade de Deus. Deus não vai falar mais conosco diretamente, Ele já o fez, a Bíblia está completa. Tudo que Deus tinha para revelar, Ele já revelou nessa palavra gloriosa. E tudo que nós precisamos é dizer, fala a Deus, que o teu servo ouve. Fala a Deus. Como nós acabamos de cantar, fala, ó Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Você precisa de sabedoria para enfrentar as provações da vida? Peça a Deus. E Ele vai te dar. E Deus não vai colocar nenhum empecilho para isso. Peça a Deus. Ele vai te dar. Como um pai gracioso
Ele vai te dar sabedoria. Eu garanto isso. Eu não, a palavra. A terceira e última verdade que eu quero destacar nessa noite é que nós precisamos pedir com fé. Então veja o progresso lógico de Tiago. Você precisa de sabedoria? Sim, todos nós precisamos. O que eu tenho que fazer então? Tenho que pedir a Deus. Sabendo que Deus então dá, Deus não censura, Deus não joga nada na nossa cara, Deus simplesmente dá sabedoria. Mas há um critério para Deus nos conceder a sabedoria. Apenas um. Veja o que diz o texto, versículos 6 e 8. Peça, isto é, peça sabedoria, porém, com fé. Esse é o critério de Deus, a fé. Então o que Tiago está dizendo, ok, você precisa da sabedoria para passar pelas provações, para ser alegre nas provações, ok? Então faz o seguinte, peça a Deus com fé. Não duvide que Deus vai dar. Não duvide, não faça isso. Aliás, Tiago, aqui mesmo no capítulo 8, quando ele fala sobre a oração, Tiago fala assim, que nós devemos orar com fé. Porque a oração do justo muito pode por sua eficácia. O que é fé, irmãos? Fé não é um tiro no escuro. Fé não é colocar uma venda nos olhos e andar por uma corda bamba num penhasco. Isso não é fé, isso é loucura. A fé é uma certeza, uma convicção firme, inabalável, ineludível. Fé é uma convicção que nos vem não do nosso coração pecador, mas que vem da palavra. Ora, quando nós oramos aqui no culto, nós temos fé que Deus nos perdoa. E de onde vem essa fé? De mim mesmo não. Porque a palavra de Deus diz que se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar. Isso é fé. Então a nossa fé, ela está pautada não naquilo que nós cremos, mas naquilo que Deus diz na sua palavra. Então fé é essa certeza que brota das Escrituras e que atinge o nosso coração. Isso é fé. E a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu estou pedindo alguma coisa para Deus, mas eu peço duvidando, como é que eu vou alcançar alguma coisa? Obviamente eu não vou alcançar nada. E aí Tiago, então, ele faz uma analogia. Tiago, ele diz que aquele que duvida, que pede com fé, mas duvidando, mas será que Deus realmente vai dar? Tiago diz assim, aquele que ora pedindo fé, mas duvida no seu coração, é semelhante o quê? A onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. É interessante porque vento na Bíblia é sempre algo contrário. Por exemplo, Paulo fala dos ventos de doutrina, quer dizer, a doutrina falsa que te leva para um lado, uma hora leva para o outro, e uma hora você está numa igreja, outra hora você está em outra, uma hora você está numa igreja A e outra hora na igreja Z, que é totalmente oposta, então você não tem firmeza nenhuma, você vai como um macaco pulando de galho em galho. Esses ventos nos levam de um lado para o outro, e o que o Tiago está dizendo é simplesmente isso. Se você está precisando de fé, e você ora pedindo fé, mas no seu coração você duvida, então é como se fosse um pequeno barco no meio do oceano. A onda te leva para um lado, a onda te leva para o outro. Uma hora você acredita, outra hora você desacredita, uma hora você crê, outra hora você descrê, uma hora você confia, outra hora você desconfia, uma hora você acha que Deus vai fazer, outra hora você acha que Deus não faz nada, uma hora você acha que Deus ouve, outra hora você acha que Deus está calado e não te ama mais, esqueceu de você. Não é assim. Tiago diz, quando você orar, você tem que orar com fé. Com fé. Você não pode ser como um barquinho no meio do oceano, agitado pelos ventos da vida, mas a sua vida tem que estar ancorada em Cristo Jesus, que é a sua salvação, a sua fonte de graça e de consolo. Mas Tiago diz mais. Tiago ainda usa uma segunda figura para falar daquele que ora duvidando. E Tiago diz assim, no versículo de número 7. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Quer dizer, não vai receber nada. 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra ânimo dobre é uma palavra interessante na língua grega.
significa um homem de duas almas, um homem de duas mentes. Você consegue imaginar alguém com dois cérebros, duas cabeças no mesmo corpo? Seria estranho, não é? Muito estranho. Mas o que o Tiago está dizendo é o seguinte, é alguém que com um lado da mente pensa de um jeito e do outro lado da mente pensa de outro. Essa é a ideia. É como um caranguejo, uma perna vai para um lado, outra perna vai para o outro, mas ele não consegue caminhar para frente, ele não progride. E Tiago está dizendo, se você ora a Deus, mas na sua mente, a sua mente está dividida, é uma mente dupla, por assim dizer, você nunca vai ser constante, pelo contrário. A sua fé sempre vai ser uma fé oscilante, sempre vacilante. Sempre assim para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E quando um crente vive assim, irmãos, é ruim demais. É ruim demais. Porque ele não tem firmeza. Ele vai conforme o balanço do mar. Então a conclusão de Tiago está justamente no verso 7, né? Que é o interlúdio entre as duas figuras que ele usa, do barco e da mente duplicada. E a conclusão de Tiago é, se você ora a Deus pedindo por fé, pedindo por sabedoria, mas você não tem fé, você duvida no seu coração, você acha que você vai alcançar alguma coisa de Deus? Você não vai alcançar absolutamente nada. Deus, irmãos, se importa com um coração cheio de fé e não com uma boca cheia de palavras bonitas. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração cheio de fé. Deus quer que nós creiamos que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele vai nos dar sabedoria para tomar as decisões da nossa vida. Concluindo, irmãos, a mensagem desta noite. Nas provações, então lembre-se, você tem que buscar sabedoria, você precisa de sabedoria. Todos nós precisamos de muita sabedoria. Agora entenda que essa sabedoria bíblica, ela não é teórica, ela é prática. Ou seja, eu tenho que tomar essas verdades da palavra e viver essas verdades e aplicar essas verdades à minha vida. Permitam-me dar um exemplo. Permitam-me dar um exemplo do que é isso. Deixe-me ilustrar. Se você tiver com a sua Bíblia, abra em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Aqui está um exemplo claro dessa sabedoria. O que é que Paulo está dizendo aqui a partir do verso 4? O contexto aqui é como é que você pode enfrentar as lutas, as ansiedades da vida e etc e tal. Então Paulo falou no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, primeira coisa, alegre-se no Senhor. Depois lembre-se que o Senhor está perto, verso 5, verso 6. Então não ande ansioso de coisa alguma, mas faz o seguinte, pegue toda a sua ansiedade e lance diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. Então alegre-se em Deus, saiba que Ele está perto, ore a Deus e coloque tudo aquilo que você tem no seu coração diante de Deus, sempre agradecido em todas as coisas. E qual é o resultado disso tudo? Verso 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Ok, isso aqui ainda é abstrato, porque alegrar-se em Deus é abstrato. Orar é uma abstração de certo modo, porque são palavras. Agora, como é que eu pego isso tudo aqui e aplico à minha vida? Adianta eu andar ansioso. Aí eu vou, eu me alegro em Deus, eu oro, eu coloco tudo diante do Senhor, eu derramo a minha alma e depois que eu termino de fazer isso tudo, eu ligo a minha televisão para assistir o Datena. Bala, tiro, morte, batida, enchente. Você consegue perceber como não dá? Uma coisa não casa com a outra. Você ora a Deus, coloca as suas angústias, depois assiste o Datena. É um exemplo só, tá? Poderia ser qualquer outra porcaria de noticiário. Mas então, como é que a gente aplica essa verdade à vida? E aqui eu preciso dizer aos irmãos que a gente tem uma lacuna onde não deveria existir, um abismo onde não deveria existir. Colocaram um título aqui, que não é da Bíblia, é da editora, o Em Que Pensar. Isso aqui cria uma separação no pensamento de Paulo, porque olha o que Paulo está dizendo logo na sequência, verso 8. Finalmente, então, você quer vencer a ansiedade? Seja alegre em Deus, lembre-se que Deus está perto, ore, entregue tudo, Deus vai te dar paz, mas então, o que é que você tem que fazer agora? Finalmente, irmãos,
Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude. Esse se alguma virtude não é uma possibilidade, é uma certeza. É como se Paulo dizendo, já que isso existe, já que isso tudo existe na sua vida como um crente, então o que é que você tem que fazer? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você quer vencer a ansiedade? Faz o dever de casa, ora, entregue tudo diante de Deus e enche o seu coração de coisas boas, porque se você orar e assistir da Atena, você não vai... É uma água limpa que entra de um lado e água suja que entra do outro. E isso não resolve o problema. Isso é sabedoria na prática. É pegar isso aqui e dizer assim, bom, então agora eu vou viver essas verdades na minha vida diária. Isso é sabedoria bíblica. Então todos nós precisamos de sabedoria bíblica, irmãos. Mas então nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar essa sabedoria na fonte. Eu reconheço que tem pessoas que dão bons conselhos. Eu não nego isso. Eu sei que tem livros excelentes. Michele comprou um livro outro dia de uma autora fantástica falando sobre o sofrimento. Um livro maravilhoso. Aquilo enche o coração. Isso tudo é bom e se soma. Mas a fonte é a palavra. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Palavra. Pastor, que decisão eu tenho que tomar? Palavra. Pastor, como devo agir no meu casamento? Palavra. Pastor, como é que eu devo criar os meus filhos? Palavra. Pastor, como é que eu devo agir nos meus negócios? Palavra. Tudo é na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é rica, ela é profunda, ela é prática. A Bíblia não é uma coisa difícil, ela é simples. É o plano de Deus para a salvação. E Deus, nesse plano, nos ensina a viver para a glória dele. É simples. O cristianismo é simples. O cristianismo é simples, não é teórico. Mas então eu tenho que fazer isso tudo com fé. Porque Deus vai me dar sabedoria quando eu precisar. Eu quero terminar contando uma história. Talvez você já tenha ouvido falar dessa mulher. O nome dela é Joni Eareckson Tada. Tada é um nome japonês por causa do marido dela. Joni, essa mulher, quando ela era jovem, ela sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica. Ela ficou paralisada do pescoço para baixo. E com o tempo ela foi fazendo muita fisioterapia e tratamento e ela conseguiu alguns movimentos no braço, pouquíssimos movimentos. Mas depois se você procurar no Google, o nome dela, Joni Eareckson Tada, você vai ver que ela pinta com os lábios e ela escreveu um livro que foi um best-seller americano. Depois escreveu vários outros livros. E para minha surpresa, a Michele comprou um livro essa semana. E eu falei, deixa me ver aqui. Era um livro para os nossos filhos, era um livro pequeno. E a autora era a Joni. Achei fantástico. E o título do livro era Deus me fez especial. E aí na foto do livro tem ela sentada numa cadeira de rodas. Joni escreveu assim, eu quero ler apenas um trechinho. Preste bem atenção no que ela disse. Deus projetou as circunstâncias. Ele as usou para provar a minha lealdade. Nem todos tiveram esse privilégio. Eu senti que havia apenas algumas pessoas de quem Deus cuidava de maneira tão especial que Ele confiaria a elas esse tipo de experiência. Veja, ela está tetraplégica. Essa compreensão me fez confiar no seu amor, exercendo uma confiança recém-adquirida. Então tudo leva a crer que ela se converte aí nesse processo. E eu vi que o meu ferimento não era uma tragédia, mas era um dom de Deus, que estava usando para me ajudar a me conformar à imagem de Cristo. Algo que significaria minha maior satisfação, felicidade e até mesmo alegria. Essa é a sabedoria para suportar as provações da vida com alegria. Joni, ela não obteve essa sabedoria do mundo e ela não inventou isso sozinha. Essa sabedoria veio de Deus para lidar com o drama da sua vida. Se você precisa de sabedoria para lidar
com as suas provações amanhã. Eu sei que você as terão. Você as terá, melhor dizendo. Eu sei que você vai passar por alguma coisa essa semana. Peça a Deus. Ele vai te dar. Ele garantiu isso. E quando Ele te der sabedoria, você vai olhar para as provações de um outro ângulo. Você vai ver as provações pelo ângulo de Deus. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos buscar do alto a verdadeira sabedoria para lidarmos com as provações da vida. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, pedindo ao Senhor, encha-nos de sabedoria do alto. E nós estamos pedindo, Senhor, com fé, crendo de todo o nosso coração que em Cristo nós receberemos a verdadeira sabedoria para lidarmos com as aflições e angústias e lutas da nossa vida. Ó Senhor, atenda a nossa oração e dá-nos, Senhor, liberalmente a sabedoria do alto. A verdadeira sabedoria que é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela experiência da Johnny, por tudo aquilo que ela viveu e que nos ajuda a compreender de maneira mais prática como nós podemos viver a vida de maneira sábia, para a glória e honra do Teu nome. É assim que nós queremos viver, com sabedoria